As 3 pessoas se sentam em 3 cadeiras centralizadas no centro do palco, ao redor de uma mesinha que carrega 3 copos de água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jefferson Tenório, um homem negro de cabelos muito curtos rente à cabeça e barba, ambos em tom grisalho. Ele traja calça bege, blusa branca e, por cima, usa um casaco preto aberto. Usa óculos redondos de aro escuro. A segunda pessoa é Tom Farias, um homem negro que possui os cabelos cheios de dread em tom escuro, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ele traja jaqueta jeans, por baixo uma camiseta de botões branca estampada em tons de preto e calça caqui. A terceira e última pessoa é Calaf Epalanga, um homem negro de cabelos curtos rente à cabeça. Ele traja calça bege claro e uma jaqueta jeans fechada cheia de patches. Usa por baixo uma camiseta de botões cujo só a gola está visível. Seja bem-vindo, Calaf, aqui na Filiera Chá, nessa 11ª edição. Eu acho que esse festival ganha muito com a tua presença aqui, então nossos agradecimentos. O Jefferson já é sócio. Ano passado teve cerveja em homenagem a ele e tudo, e disse que as pessoas gostaram da cerveja dele. Eu queria, começando nessa nossa ideia atlântica, né, do quanto separa essa literatura produzida, né, por você e a literatura produzida aqui para o nosso nacional, ou seja, como essas coisas acabam tendo uma similaridade, não só no termo do que se trata, mas também na formulação, da forma que ela também é narrada. Mas antes eu queria que você fizesse uma breve apresentação para o nosso público, para que eles possam te conhecer melhor, e dizer que o Calaf vai autografar mais tarde os livros dele, assim como o Jefferson Tenório. Boa noite, é um prazer estar aqui, é uma honra mesmo. Eu chamo Calaf Epalanga, nascido em Benguela, uma cidade do litoral centro de Angola, e nos últimos 20 anos da minha vida estou vivendo na Europa. Vivi em Lisboa primeiro, uma temporada, e agora mudei, assim, agora, há 10 anos praticamente, estou vivendo na Alemanha, em Berlim. Continuo nessa ponte aérea entre a Europa e Angola, e desde que publiquei esse livro tenho vindo mais intensamente para o Brasil. A minha relação com o Brasil, antes da publicação desse livro, era através da música. Eu sou músico, tinha uma banda de música eletrônica, que também serve de base para esse primeiro romance. Então eu diria que esse livro é um bom livro de apresentação para quem quer conhecer uma ideia ou aquilo que eu projetei para o mundo de quem eu sou como pessoa. Para responder ao desafio dessa mesa, é uma honra, né, dividir isso com o Tenório e com Tom, pessoas que eu admiro muito e que escrevem exatamente aquilo que para mim sempre foi a relação que Angola e de certa forma Portugal também tem com a literatura produzida deste lado. Ou seja, nós conhecemos muito o que se produz aqui, o que se escreve aqui, e, lamentavelmente, conhece-se pouco do que a gente produz do outro lado do Atlântico. Então, só para vocês terem uma ideia, Guimarães Rosa, Jorge Amado, enfim, definiram muito do que é a literatura produzida em língua portuguesa, da África a Portugal. E é curioso, né? Quando a gente chega aqui, há uma familiaridade muito grande com aquilo que é né, os personagens, as referências literárias. Eu cheguei na Bahia, eu visitei a Bahia no ano passado, numa feira literária também, e é impressionante. Eu já conhecia o lugar, né? Já conhecia as ruas, os bairros, era tudo muito familiar, isso tudo graças à literatura. E eu tenho certeza,
embora, né, seja bem polêmica a ideia do sertão que Guimarães Rosa escreve, né, acho que ele escreveu sem pisar lá os pés, mas eu estou curioso de se aquele sertão que eu encontrar ali vai ser aquele que me foi apresentado pelos livros. Mas os livros têm esse poder de estreitar, encurtar distâncias, nos apresentar o outro, e mais importante, né, nos apresentar o outro pelos sentimentos, né? Não só a questão geográfica, que eu acho importante, mas os sentimentos e ver o quão eles são comuns, independentemente do Atlântico nos separa. E o Jefferson? Aproveitando a fala do Khalaf, eu acho que a literatura é esse grande encontro entre estranhos. Então eu escrevo um livro, O Avesso da Pele, e alguém que eu não sei quem é, né, vai ter contato com essa história e, de certo modo, estaremos em contato, né, o leitor com a minha escrita, e depois o livro reverberando na vida dessa pessoa de alguma forma, né? E eu fiz o meu doutorado em literaturas luso-africanas, né? E estudei as literaturas de Angola, Moçambique e Portugal também. E acho que isso, de certo modo, aparece na estrutura das coisas que eu escrevo. Acho que talvez mais no segundo livro, que é o Estela Sem Deus, onde eu creio que eu tenha colocado mais teoria, não no texto, mas talvez na estrutura do texto, existe alguma coisa da minha pesquisa aparece, né, nesse texto. E com o Avesso da Pele, eu acho que existe alguma coisa do que eu já pensava sobre essas relações, mas creio que é no Estela Sem Deus que eu consigo ter mais esse diálogo assim, com as literaturas luso-africanas e das coisas que eu acabei pesquisando, né? O nome da minha pesquisa, da minha tese, era Até que o Pai se torne mais leve que a água, que é uma referência a um livro de um autor português chamado Lobo Antunes, que ele tem um livro chamado Até que as Pedras se tornem mais leves que a água. Então eu troquei o pedra por pai. Então a minha pesquisa foi pesquisar o pai nas literaturas luso-africanas. A minha tese inicial era que existia uma diferença entre o pai ocidental e o pai africano. Assim, africano no modo assim, bem geral, né, que eu não tratei desse modo. Então eu analisei literaturas de Angola, Moçambique e Portugal, livros que retratassem ou representassem essa figura paterna. E a minha tese era que o pai ocidental geralmente era um pai mais trágico, ele era um pai mais ausente, era um pai que havia muitas reclamações, difícil você achar um livro em que há um elogio ao pai, é sempre essa figura que causa traumas. E eu achava que nas literaturas de países africanos, principalmente Angola e Moçambique, essa figura paterna tinha um outro tipo de representação que não era tão trágica quanto a do Ocidente. Mas aí eu cheguei a algumas conclusões que, de certo modo, contrariavam o que eu estava pensando. E o que é bem interessante, né, é a questão dos olhares, porque como você é de Angola, a gente pensa assim nos países europeus de língua que falam a língua portuguesa, como Portugal, né, e as colônias, na verdade as ex-colônias, Angola, Guiné, Moçambique, Cabo Verde, como a literatura chegou nesses países, impactou no imaginário, né, dessas pessoas, às vezes não só pelo livro, mas pelas novelas levadas, adaptadas, né? Tem Escravizaura, tem Dona Flor e seus dois maridos, enfim. E aqui o que se dá é o processo inverso. Quer dizer, eu não sei, não posso falar pelo Jefferson, mas o que eu digo é que nós bebemos muito na fonte do estrangeiro, do livro que chega. Até hoje, os livros mais vendidos no Brasil são os livros de autores estrangeiros, publicados por editoras brasileiras. Mas como a gente bebe na fonte das histórias
que não tem nada a ver com a nossa realidade, e o quanto você encontrou similaridades nas histórias, pelo menos de Jorge Amado, né, e na Bahia, porque o Jorge era um baiano raiz, de fato, né? Existe uma coisa que eu acho estimulante, né, na relação com o livro ou com a literatura, digamos assim, em África, é que ela parte do princípio da oralidade. Ou seja, as histórias... Ou seja, para dar um exemplo, né, eu sou o único escritor da minha família, mas eu não sou o melhor contador de histórias da minha família. Não é? Ou seja, os melhores contadores de histórias da minha família têm uma relação com a palavra escrita muito distante. Mesmo, muito distante. E isso é interessante, que eu acho que é comum, que isso atravessa quase todos os escritores. É um pouco mais presente na literatura do Miyakoto, por exemplo, que ele constrói os livros quase tentando recriar a forma, não é, do falar das pessoas, do falar da gente. E na literatura angolana, né, a contemporânea está um pouco distante dessa forma, mas anterior, assim, não é? Manuel Santos Lima, enfim, buscavam muito aproximar a forma literária não é, da linguagem oral, da forma como nós contamos as histórias. E, curiosamente, eu acho que é isso que fascina também no Jorge Amado, que existe ali é a mesma forma, é a mesma raiz, não é, do escritor, só está ali realmente como veículo, não é, de ligar, não é, o leitor a uma realidade, não é, de como é que as pessoas falam e sentem. E às vezes é um pouco codificada, principalmente quando a gente chega nos países ditos mais, eu ponho muitas aspas aqui, ditos mais evoluídos, onde eles discutem que a nossa forma narrativa é muito longa, sem muita conexão, e eles nos obrigam a formatá-la, torná-la muito mais, né, o beat, né, o ritmo da história, porque eles não sabem o ritmo de como é que a gente fala, né, coloquialmente nos nossos lugares. Isso é muito interessante, né, ver como esse ponto é muito comum. Eu não aí tá. Nos últimos anos eu tenho lido muito nigeriano e tudo mais, então estou um pouco longe, um pouco afastado do que tem se escrito no Brasil. Mas eu senti essa mesma coisa que eu senti e sinto em relação ao Jorge Amado no Paulo Lins e, mais recentemente, no Giovanni Martins. Né? E Faleiro também, claro. Faleiro também tem essa pegada de escrever muito próximo de como as pessoas falam. E isso, às vezes, tem códigos e nuances que é difícil traduzir depois para as outras línguas. Mas isso é que torna essa literatura, né, essa forma da gente trabalhar a palavra muito rica e muito estimulante. Maravilha. O que eu estava falando, quer dizer, da similaridade, e aí talvez o Jefferson possa colocar melhor esse ponto de vista, é porque nós aqui não temos acesso, e ainda é limitado, à literatura produzida no continente africano. Eu falo no modo geral. Desculpa, Carolina, né? Carolina Maria de Jesus. Cara, então essa para mim é a mestre, não é? E não há, e a galera acha aquilo codificado, né? Mas aquilo é muito próximo da forma como a minha avó fala, né? E é muito saiu agora o livro dela, né? Agora não, há 2 anos, em Portugal, depois de proibido pela ditadura do Salazar, que é o Quarto Despejo, e a Alemanha, Carolina foi best-seller na Alemanha, em várias regiões da Alemanha, né, em si. Mas o que eu estava comentando aqui, Jefferson, é que nós, Calaf, não temos acesso à literatura produzida por escritores negros. Eu digo negros porque o Miyakoto é um escritor, mas não é negro, né, um moçambicano, mas não é negro, e é o que chega aqui para nós com mais força.
mas outros escritores não chegam. Quer dizer, agora a Paulina Chigiani está vindo com muita força. É mais ou menos essa percepção, né? Que a gente ainda absorve ainda uma literatura até de boa qualidade, mas não é uma literatura que nos faz referência, né? Que mostra essa ideia de África, né? Que a gente imaginaria, né? Quando a gente pensa, vai chegar um autor africano, aí chega um autor branco na nossa frente. Né? Mas há uma razão política para isso, né? Ou seja, o colonialismo em África, nesses países, terminou em 74, né? E as pessoas que tinham acesso à escola, à educação e a toda a ideia, né, de ser escritor, isso é uma coisa burguesa, né, de classe média altíssima. E então quem tem acesso a esse tipo de material são pessoas que estudaram fora ou que tinham bibliotecas em casa. Então é uma questão de privilégio de classe, absolutamente, que dita o tipo de literatura que é publicada. E só muito recentemente que essa coisa tem vindo a ser corrigida, mas ainda assim não podemos também negar que muitos desses escritores publicam em editoras portuguesas. Não é? Não existe um canal direto Brasil-Luanda ou Brasil-Angola. E isso prejudica muito aquilo que nos chega, não é? Porque o que chega aqui é via Lisboa, muitas das vezes. Mas... essa pelo menos é a minha percepção. Sim, não. Você estava falando, a primeira escritora negra no Brasil é a Maria Firmina, que publica em 1859 um romance chamado Úrsula, e a Paulina só vai publicar em 1990. Ou seja, se torna a primeira mulher escritora moçambicana, né? Então, acho que é um pouco desse viés que eu queria que você comentasse. Nesse sentido, não é muito diferente do Brasil, né? O que está acontecendo, por exemplo, aqui nessa mesa, né? Você tem aqui 3 autores negros, na outra mesa também, né? Aqui do lado está o Itamar, aqui está a Cidinha, por exemplo, a Valéria, Paulo Lins. Ou seja, nós temos aqui algo que está se modificando de alguma forma, né? E isso é luta de muito trabalho, e de trabalho dos que vieram antes, né? E acredito que também nos países africanos, pelo fato de não ter acesso justamente a esses meios de produção, né? De você não ter acesso a conseguir chegar, né, num grau de estudo ou conseguir chegar nas próprias editoras, isso faz com que acabe reverberando também no mercado editorial. E o mercado editorial, aí eu vou falar da realidade brasileira, né, começou a se dar conta que existia uma demanda não propriamente por autores negros, mas existia uma demanda por outras histórias. E isso é muito fruto, na minha visão, das políticas públicas. A entrada de pessoas negras na universidade foi uma revolução, e é uma revolução silenciosa, porque ela não tem aquele grau de alarde, mas isso acabou propiciando que esses alunos que entraram na universidade, os alunos negros, que pressionassem também para que houvesse uma mudança nos currículos e depois na epistemologia. Então, principalmente nos cursos de humanas, que é o que eu posso falar melhor, dificilmente hoje um aluno vai sair sem ter qualquer tipo de discussão que não passe pelas questões raciais ou de gênero. Isso já não tem mais volta. E creio que, a partir desse movimento, que é um movimento dentro de uma instituição, que é uma instituição de validação de conhecimento, a gente vai ver isso depois no mercado editorial. E eu acho que o fato de nós estarmos aqui também é fruto de todo esse trabalho. E é muito interessante quando o Calaf traz o Mia Couto,
eu estudei o Minha Couto no mestrado, no TCC, no mestrado, e no doutorado eu acabei pesquisando a Paulina Chiziane. Não só a Paulina Chiziane, mas ela era uma das autoras que eu pesquisei. E são duas Moçambiques. São duas Moçambiques. Assim, realmente há uma diferença. E não estou falando de qualidade. Eu estou falando que é uma outra representação de uma mulher negra que vai falar sobre gênero, vai falar sobre as relações com os homens, né, vai falar sobre poligamia. E vai mostrar uma outra Moçambique que eu não conhecia. Né? E, aliás, foi o livro da Paulina Chiziane que quebrou com a minha tese de que os pais africanos eram melhores. Essa era... Ou seja, tem um personagem ali no livro, que é o Tony, que é o não-pai. Eu tenho até um capítulo que é o não-pai. Né? Então, enfim, pai é traumático em qualquer lugar. Né? É mais ou menos isso que a Paulina Chiziane acabou me trazendo. Porque havia talvez até um estereótipo meu, assim, de olhar para a África ou para os países africanos como aquele lugar da redenção, como se eu fosse encontrar lá a perfeição, como se eu fosse encontrar toda a minha identidade. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil e os países africanos têm alguma similaridade de nós não termos acesso, né, a esses meios de produção. Há uma discussão, nos últimos anos eu tenho me aproximado muito da literatura produzida por africanos do continente todo, né? Por causa do boom da Nigéria, da África do Sul. E há uma discussão que está presente, iniciada pelos francófonos, né? Os escritores africanos falantes de francês, que, né, surgiu o debate da questão dos direitos de autor. Né? Achebe, Soyinka, né? Todos os clássicos, aquele boom dos anos 60 da literatura africana, está na Penguin, está nas grandes editoras, nos grandes conglomerados literários. E esses livros não estão disponíveis no continente. Né? Então, até há editoras que podem editar, mas depois, quando vão correr atrás desses títulos, cobram preços exorbitantes, não é? Porque as traduções, os direitos, coisas que já renderam, já estão muito mais que pagas, já deram lucro, inclusive. E é um debate, né? Da mesma forma que é um debate em resgatar as obras de arte, né, roubadas dos países de origem, né? Ainda bem que a Dinamarca está devolvendo um objeto, né, de um dos povos originários aqui do Brasil. Mas esse debate está se alastrando e está indo também para a questão literária, porque muitos desses escritores publicaram na Europa, porque estavam estudando na Europa, e esses livros já saíram em circulação e acabam por não estar no continente. E há uma... é uma disputa música, em glória, mas exato. Enfim. A gente pode tratar disso também, mas pronto. Mas há uma... Por exemplo, com a independência da Angola, em 75, houve um projeto que eu acho incrível, que o Luandino Vieira iniciou, porque ele foi ministro ou da Cultura, da Educação. O ministro da Cultura foi o Manuel Rui, que eu depois posso também falar um pouco dele. Também escritor. Né? A Revolução em Angola foi feita por escritores. Muito interessante isso. O presidente era o poeta Agostinho Neto. Claro. E então, Luandino Vieira fez um programa de publicar... Olha, o primeiro organismo, né, oficial inaugurado em Angola, independente, foi a União de Escritores Angolanos, né? Uma coisa realmente impressionante. E o Luandino teve um programa que ele nem nasceu sequer em Angola. Naturalizou-se angolano, enfim. Quem quiser descobrir um pouquinho, eu posso depois falar um pouco do Luandino. Mas ele fez um programa de publicar as centenas de livros de autores africanos. Todo o continente, inclusive também do Brasil. Então, havia uns livros, assim, quase livro de bolso, disponível, que toda casa tinha. Eu ainda tenho alguma dessas publicações. E, cara, isso mudou o rosto do acesso à literatura, do acesso ao livro.
Só que com o passar do tempo, com a Guerra Civil, fosse diminuindo o acesso. E o caso da Paulina é muito interessante, porque as mulheres, não é? Aí está, não é? Cara, não havia espaço sequer para elas, não é, terem o espaço para sentarem e refletirem. Havia uma urgência num país em guerra, Moçambique também estava em guerra, as mulheres é que seguravam a barra mesmo, cuidar dos filhos, etc, etc. Então, o lugar né, da mulher na literatura estava completamente fechado, e a Paulina é uma heroína, assim. Ela fez realmente uma revolução quando publicou em 1990 o primeiro livro dela. Não, e interessante demais, porque além de tudo, quer dizer, a viuvez em função da guerra, né, e a Paulina acessou a universidade, né, quer dizer, então quebrou todos os paradigmas, né, de uma sociedade dentro do colonialismo ainda muito perverso, muito pesado com relação às... O homem negro também é patriarca, não confundam. Né, a coisa pega pesado também. Mas o que eu estava dizendo, quer dizer, quando a gente olha para o Brasil, eu moro em São Paulo, Jefferson também, morando em São Paulo agora, nós estamos debutando em São Paulo, eu e Jefferson. A gente está dominando São Paulo. Sim. E ali contando com a nossa Cidinha da Silva, que é, né, dona da chave de São Paulo. Mas São Paulo tem 2.000 editoras de São Paulo. 2001 agora. 2001 que o Jefferson acabou de fundar uma editora para concorrer com a Todavia, que está aqui, né? Enfim, se cuida, Leandro. Mas, enfim, a gente fica imaginando, Portugal inteiro não tem, que é um país, não tem o número de editoras que tem em São Paulo. Eu estou falando da cidade de São Paulo, não estou falando do estado. Ou seja, dos 645 municípios, não estou falando sobre isso, estou falando da cidade de São Paulo. Eu fico pensando, né, pegando um caso específico, né, de Angola, em si, um país que eu conheço, eu morei em Luanda e depois morei no Zaire também. Além de tudo, 30 e poucos anos de guerra, né, e quando eu cheguei lá em 2009, para falar com uma pessoa ao lado, ligando, você tinha 2 satélites. Então, tinha um delay enorme, assim, para falar, né? Tipo, alô, aí esperava, daqui a pouco, alô, alô. Então, até acostumar com isso, era um caso sério. Ligação internacional, então, era um inferno, porque custava $8 o minuto. Eu aqui falando assim, com a família, né? Sentado. Quando vi a primeira conta, eu fiquei, gente, enlouquecido com a primeira conta. Mas o que eu digo é isso, não é só a oportunidade de ser autor. Né? Estou ali com a Valéria, que viajou também, sobretudo para Moçambique, e tem um livro de poema muito interessante sobre essa viagem dela a Moçambique. Mas não é só o fato de ser autor. O que está acontecendo no Brasil, das pequenas editoras, formadas por 2 ou 3 pessoas, e começam a publicar um autor que não teria acesso em qualquer outra editora, esse autor acaba fazendo sucesso. E vai ser cooptado, digamos assim, entre aspas, por uma grande editora. Mas, no caso específico de Angola, é esta falta desse equipamento, desse instrumento, que seria uma editora que pudesse também publicar o Pessoal da Terra. Né? Infelizmente, o livro, embora o país tenha sido fundado por escritores, quando eu digo fundado, eu não estou contando uma piada, né? Foi realmente fundado, porque a ideia da Angola é nova. Né? Foi construída em Berlim, né? Quando eles, com régua esquadro, cortaram e definiram o que é naquele continente. O Calaf está em Berlim, né? Por essa razão, né? Para desconstruir essa ideia. Colonialismo reverso. Boa. Mas o facto é que o livro, né, com o passar do tempo, se tornou, né, assim, um objeto perigoso. Né? O escritor, quem pensa, né, o que o vincula e coloca ideias e desafia o status quo, se tornou perigoso. Então, escrever
não é uma atividade assim saudável, né? Pode te levar à morte, de facto. Então, por essa razão, as editoras também foram fechando, né? A coisa foi minguando. E só agora é que alguns projetos que estão iniciando, o Onjak, heroicamente, tem uma editora, fundou uma editora com uma livraria, porque realmente há um deserto em Angola. As poucas que existem só publicam aquelas teses fajustas daqueles políticos que, enfim, que eu acho que devem comprar as teses em alguém enfim, uma coisa assustadora. Mas esse tipo de editoras existem, não é? Todas elas viradas a uma ideia política, né? Reacionária, e só agora que estamos a voltar a ver isso. E, cara, eu te parabenizo, né? O que você está fazendo, abrindo uma editora, é muito importante. Isso me lembra, em 2019, né, em Paraty, quando, né, na lista dos mais vendidos estava Grada Quilomba, Conceição. Não, Conceição não. Estava uma nigeriana, Adebayo... Chimamanda não, Adebayo. Tem um livro... Call Me, talvez? Enfim. Não me lembro. Uma escritora nigeriana muito jovem, fantástica. Acho que é Adebayo o nome dela. Não consigo lembrar o sobrenome. Depois estava Krenak. Eu, Faye, depois... Isso no top 5. Depois Jamila estava lá, enfim. E toda a imprensa estava celebrando. Incrível! Autores negros no top 5 e tudo mais. E, né, me colocaram o microfone na frente. O que você acha disso? Isso é só um reflexo daquilo que está acontecendo no mundo todo. A gente abre o New York Times, o The Guardian. De facto, os mais vendidos é Chimamanda, Teju Cole, enfim, né, Bernardino Evaristo. Esse é só o reflexo do mundo literário. A questão que deve ser colocada é quem está editando esses autores, né? Quantos, não só os donos das editoras. Isso aí a gente pode até achar que, né, o mercado é complicado, quem tem grana consegue abrir uma editora. Depois, uma segunda conversa. Quem está realmente editando os livros, né? Quem são as pessoas que estão ali fazendo a revisão, ajudando essas histórias a serem contadas. E o panorama literário, né, editorial, não literário, editorial no Brasil, cara, é branco do ponta a ponta, né? E essa, para mim, não é uma revolução, não é? Quando você chega e vê na lista autores negros, isso é só marketing, não é? Dá para vender, porque essas histórias estão há uma demanda e tá. Você bota anúncio na Folha de São Paulo, você consegue botar o livro no top de venda. Então, não é revolucionário. Revolucionário é quando nos bastidores estão pessoas que se parecem com os escritores que estão no topo da lista. Aí sim há uma mudança. E não só também, mas os leitores também, né? Ou seja, quem está nos lendo também, né? Acho que também passa por isso. Né? É que é uma cadeia, né? Quando a gente fala dos leitores, quer dizer, a gente tem no Brasil ainda essa questão do custo do livro, né? Para quem esse livro vai ser alcançado, né? Se a gente pensar na massa trabalhadora, a população, a maioria da população negra, né, que vive nesses bastidores, nesse subterrâneo da vida urbana das cidades, não só aqui, mas também em países como Angola, como Portugal, como que você viveu lá, então, também há essa cadeia, quer dizer, acaba você tendo uma produção que também não chega para quem exatamente deveria chegar nesse contexto, né? Mas está mudando, né? Assim esperamos. Mas, assim, jogando aqui a bola um pouco para o Jefferson, quando a gente fala nessa questão, né, onde Jaque, por exemplo, né, me ligou tem talvez uns 3 anos ou um pouco mais, falando dessa ideia da editora em Angola, e que ele queria publicar Carolina em Angola, né, porque a Carolina não foi publicada nos países que estava dentro da colônia portuguesa, porque o Portugal
comandado pelo ditador Salazar, achava que aquele livro não prestava para a sociedade portuguesa, não servia para a sociedade, não ia acrescentar nada para a sociedade portuguesa. Está falando de Quarto Despejo de Carolina, isso em 1961. Então, obviamente, o livro não alcançou as colônias, porque ele não deixou. Então, não conhecem Carolina em Angola, Moçambique, Cabo Verde, enfim, não conhecem a Carolina. Mas o que como a experiência do Ondijá, que nós temos aqui um grande empresário do livro, não sei se ele vai continuar escrevendo depois dessa experiência, queria que você contasse por que você chegou a essa experiência de ter uma editora. Você quer sair da Companhia das Letras, é isso, né? Eu fui obrigado a ir para a editora. Mas antes, falando da Carolina, umas 2 semanas atrás, teve uma equipe da Suécia me entrevistando, porque o Avesta Pele vai sair na Suécia em setembro, e eles vieram fazer uma reportagem, e eles escolheram 2 espaços. Um era o Museu do Negro, no Ibirapuera, e o outro seria na minha casa, né? E eu não sabia onde eles queriam gravar e tal. A gente foi para a biblioteca, e a biblioteca é Carolina Maria de Jesus, né? Eu não tinha ido ainda nesse museu, e aí quando eu cheguei, tinha uma bancada assim bem na frente da biblioteca, e nessa bancada tinha todos os livros que a Carolina tinha publicado no mundo. Então tinha mais de 30 livros ali expostos ali, e eu não tinha me dado conta que eram os livros da Carolina ainda, né? E aí o jornalista ele tentava falar um português para eu poder entender, assim, e ele disse: fica aí porque a gente vai filmar você olhando os livros. E quando eu baixei a cabeça, eu parei na frente de uma edição sueca. E porque desde que desde que eu vi a capa do Avesta Pele em sueco, agora eu já sei sueco, então eu sei identificar quando eu vejo uma tradução sueca. E aí eu olhei assim, olha aqui o livro da Carolina. E o pessoal que estava me entrevistando, eles não sabiam quem era a Carolina. E aí eu comecei a falar sobre ela, e aí a entrevista virou Carolina Maria de Jesus. Quem é Jefferson Tenório mesmo, hein? E aí a gente começou a andar e tinha umas fotos da Carolina. E aí tem uma foto que eu adoro da Carolina, que ela tá assim com um olhar meio malicioso, olhando para a câmera. E eu fiquei olhando para aquela foto e era como se... Pode ser uma coisa da minha cabeça, mas era como se tivesse acontecido ali um encontro meu e da Carolina, só nosso. E eu falei isso para o pessoal que estava gravando, mas acho que eles não entenderam. Mas tudo bem. O meu encontro com a Carolina foi esse, e foi um momento assim muito significativo para mim, assim, né? Porque é o momento que o Avesta Pele também tem ganhado várias traduções, e me encontrar com a Carolina naquele momento ali também foi muito significativo para mim, assim. Eu já esqueci qual é a pergunta que você fez. Nem eu. Você abriu uma editora? Eu abri uma editora. Na verdade, eu não abri uma editora. Ela já existia, é a de Adorim. É uma editora do Rio Grande do Sul. E o Flávio Willian, que era o editor. E então, o que a gente fez? A gente fechou simbolicamente a editora e abrimos com um novo layout, com uma nova proposta. E a gente começou a fazer uma triagem, né, de quem que a gente queria publicar. E esse ano publicaremos 8 livros, já publicamos 2, tem mais 6 livros. E a maioria dos nossos autores são mulheres. E aí a gente começou a ver que tinham três homens, sendo que um era um homem branco, 2 homens brancos. E a gente começou a ver que tinha, sem querer, a gente acabou fazendo cotas para brancos, né, na editora, e disse, acho que a gente pode tomar isso como padrão. Né? Uma editora que já nasce com cota, né? Já nasce com cotas, é isso. Eu queria jogar aqui para o público algumas perguntas. Pauliane, acabou já, Pauliane? Já acabou, Pauliane. Não, se tiver um vinhozinho para distribuir aqui para a plateia, sabe? Um pãozinho de queijo, só um cadinho, aí a gente fica aqui até amanhã. Mas eu queria jogar aqui e já tem ali uma pessoa com dedinho. Essa pessoa chama Cidinha da Silva, por gentileza. O microfone ali.
Obrigada. Pedir o nome e a pergunta para a gente. Obrigada, boa noite. Cidinha da Silva. Eu queria perguntar para o Calaf o seguinte. Eu, esse ano, estive em Luanda. Foi a segunda vez na vida que eu consegui ir ao continente africano. E quando eu cheguei no aeroporto, a minha sensação era de que eu tinha voltado para casa. E eu ficava identificando as pessoas e relacionando as pessoas com os meus parentes, fisicamente, né? E aí eu queria saber se você teve alguma sensação parecida a primeira vez que você chegou no Rio de Janeiro. Ou na Bahia, né? Não, sim, na Bahia foi imediato. No Rio de Janeiro, não. A primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro foi para atuar no Canecão, o último ano do Canecão. E cara, né, enfim, isso também acontece muito comigo em Portugal, né? Portugal tem uma presença africana muito grande, né? Mas, dependendo do lugar onde você vá, isso pode não ser visível. E realmente na Zona Sul, né, enfim, uma banda, música eletrônica de Portugal, não sei quem estava promovendo o show, enfim, estava uma plateia, sei lá, 95% caucasiana, né? Ou aquela coisa brasileira, né? Que a gente não sabe bem como é que a coisa funciona, mas não era o Brasil que eu tinha em mente. Eu só tive contato com a minha ideia do Rio de Janeiro em 2014, ou algo assim, no festival Back to Black. E eu vim a convite do Agualusa para uma mesa. Quer dizer, ele convidou para fazer várias coisas. Ele me usou como um condenado naquele festival. Então, minha função era ler em público, porque ele dizia que não é comum se ler em público. Não me peçam, hoje eu não vou ler. Mas aparentemente não é comum se ler, né, nas mesas. Então estava lá, estava lendo o Mobucu, o Beri, acho que também li Rio Castro, assim, li várias coisas. E depois tinha uma mesa, ele disse, ok, agora, já que você trabalhou bastante, vamos dar um brinde, você vai sentar aqui e vai falar sobre Kuduro. E, cara, foi a primeira vez que eu estava em contato com uma plateia de afro-brasileiros mesmo. A maioria na plateia eram afro-brasileiros. E foi chocante para mim, porque eu estava falando sobre a Angola contemporânea, Luanda de hoje, né, de então, mas do presente, e eles não tinham muita relação com esse lugar. Não faziam ideia sequer como é que aquilo funcionava. E o Kuduro, né, que é a nossa música urbana mais, enfim, incrível, é o nosso baile funk, eles tinham uma ideia assim meio... Cara, assim, é a mesma coisa que alguém chegar para você e dizer... Eu sei que eu vou ser polêmico, e eu até gosto dela. Mas é a mesma coisa que alguém chegar e dizer, cara, Anitta é funk. Né? Então, estavam dizendo que aquela, né, banda sonora daquela novela era Kuduro. Para nós, era a mesma coisa que alguém chegar, né, para um carioca e dizer que a Anitta é funk. Né? São dois universos. Enfim, embora ela esteja mais próximo do funk do que aquela música que estava na novela do Kuduro. E aí, a ideia desse livro nasceu naquele momento, naquela conversa com pessoas que se parecem comigo, que, enfim, né, interessadas por uma Luanda que lhes é negada. Né? Os mídias não falam dessa Luanda. As histórias que se passam em Luanda, não só da literatura, mas no cinema, na música, não estão presentes na mídia brasileira. E sim foi marcante. E, claro, quando cheguei na Bahia, cara, eu estava em Benguela, direto, assim, nem foi preciso, né, procurar. Está muito parecido, está muito próximo da minha ideia da Angola, né? É coisa de Luanda, né? Obrigado pela pergunta. Essa coisa, Luanda realmente... E Luanda e Angola parece que você está vivendo no mesmo território, parece que é um portal, né? Você sai de um e vai para o outro. É bem impressionante, né? Impressionante.
Jefferson teve alguma experiência assim? Foi abduzido de alguma forma? Você que já... Tem uma experiência em Lisboa, a primeira vez que eu fui para Lisboa, para Óbidos, e me encontrei com o Calaf, e ficamos, acho que, num bar. Nunca esqueceria daquela conversa. Nenhum bar esquece até hoje, né? Tem um bar. E saímos, acho que umas 2 da manhã, não sei, alguma coisa assim, e eu com a mentalidade brasileira, né, de ficar andando nas ruas desertas e ficar olhando para trás, assim, né. E aí o Calaf me contou, acho que um primo seu ou alguém que falou sobre isso, assim, né, sobre essa sensação de insegurança, né, a todo momento, né. E é claro que Lisboa já não está tão segura assim, porque eu já soube de alguns de alguns episódios, assim. Mas para mim foi bastante impactante chegar em Lisboa, porque como eu estudei a minha graduação letras e literatura portuguesa /brasileira, então eu estudei muitos portugueses. E para mim chegar lá eu tinha também um imaginário assim do que era, né, do que eram os portugueses e do que era Lisboa. E aí teve... eu estava, assim... eu ia ficar, acho que... Fiquei 7 dias lá, 10 dias. E fui visitar os lugares turísticos. Aí fui lá no Tejo, né? E como é o nome daquele monumento do Descobrimento, né? E eu lembro que eu tirei uma selfie, né? E aí postei no Instagram, né? Estou aqui no Monumento do Descobrimento. E o que choveu de gente escrevendo, não é descobrimento, foi invasão. E aí eu disse, gente, eu estudo isso, eu tô ligado. Vocês não precisam me explicar isso, eu só tô turistando aqui. Eu tô dando uma de alienado de propósito, assim, eu sei do que está acontecendo. Mas foi impactante. Dá assim, para mudar o nome do monumento também, né? E não dá para mudar o nome do monumento, se bem que tem um movimento. Não, há um movimento. Tem um movimento forte para isso. Mas é outra conversa. Mas teve esse momento impactante assim, de encontrar uma Lisboa que era literária e depois essa Lisboa que é mesmo e que é feita de muitas pessoas. É difícil você dizer quem é lisboense ali, porque aonde você vai, você vê pessoas diversas. O que não significa que o racismo não aconteça ali. Acontece. Talvez de outro modo, mas é uma outra dinâmica ali. E talvez os portugueses estejam com um delay aí bastante atrasado da discussão racial. Não só Portugal, mas talvez a Europa. A Espanha, por exemplo, e a França têm demonstrado isso, que não é discutido, né? Então, esse foi a minha experiência, assim, né? Eu cheguei lá, essa semana cheguei de Lisboa, né? E o que se percebe é que o elemento negro, ele tem uma origem única, ele não é português. Ele não é identificado como português, embora tenha nascido. Mas ele é sempre identificado como, supostamente, o país. Cabo Verde, Guiné, Angola. Ele não é identificado e está ali, os pais já estão ali há 40 anos, mas a sociedade portuguesa não o identifica como um português. Quer dizer, não dá cidadania para ele de jeito nenhum. Então, isso foi algo impactante, né? E eu quis ir no Museu da Escravatura, que está uma discussão horrorosa do Museu da Escravatura, que faz, não faz, enfim. Então, foram outras coisas sobre questão racial que me impactou muito. Mais alguma pergunta para os nossos convidados aqui? Por favor. Por favor, nome e pergunta, para quem é, ou para os dois, enfim. Seria para os dois, no caso. Meu nome é Marcos, sou professor e tento fazer pesquisa também, e aproveitando o gancho do Jefferson falar sobre pesquisa, esse novo momento dessa literatura produzida por corpos negros, concordo com você, tenham aí uma base em políticas públicas, nesse movimento de tomada de cargos institucionais, mas eu talvez fosse um pouquinho mais adiante pensar a origem dessa tomada desses cargos.
e em grande medida talvez passa por um movimento de conscientização dos corpos negros. E para isso um movimento como Negritude acho que contribui bastante. Por mais que hoje em dia se tenha uma discussão muito fragmentada sobre o termo, não no que diz respeito aos temas que ele traz, mas nele como ideologia. E aí a gente tem a figura do próprio Senghor, que foi bastante criticado por isso. E aí, nesse movimento de fazer pesquisa, eu acabei me deparando com perspectivas diferentes da negritude no continente africano, e sobretudo no Agostinho Neto e na Noema de Souza, que foi 2 autores que eu acabei pesquisando, e no Brasil contemporâneo, e aí no Edmilson de Almeida Pereira, no Ricardo Aleixo. Então são mais figuras voltadas para a poesia. E eu queria ouvir de vocês dois um pouco das perspectivas contemporâneas que vocês têm sobre o movimento de negritude, principalmente dessas críticas, dessa fragmentação do movimento em si. Porque ele nasce num contexto francófono, lá no Caribe, aquela coisa, e como que é a percepção de vocês, e se o Calaf puder falar um pouco também de como ele vê esse movimento em Portugal, seria bom também. Obrigado. Obrigado. Quem começa? Porrinha, não, né? Que bom que tem essas divergências, né, sobre o que é negritude, qual a importância, né? E eu vejo que eu posso começar a falar, por exemplo, do livro do Achille Mbembe, né, A Crítica da Razão Negra, em que basicamente ele tem 2 argumentos ali, né? O primeiro argumento é a análise, ele faz uma análise do discurso colonial sobre os negros. E depois uma análise sobre o que o negro fala de si, né? E nessa análise, ele primeiro vai fazer uma retomada histórica de quando os negros começaram a ser chamados de negros e quando a cor da pele começou a significar uma marca que propicia uma mercadoria, né? O que o Achille Mbembe acaba colocando é que, nesse movimento, existem corpos que são matáveis, né? E aí tem a questão da necropolítica, e corpos que não são matáveis. Então, esse corpo negro é um corpo matável, né? Nesse sentido. Sempre quando a gente escuta aquele termo que você já deve ter escutado, fogo nos racistas, a branquitude tem as críticas, né? Como é que vocês querem acabar com o racismo com um discurso violento desse, né? E é quase risível isso, porque é metáfora, tá, gente? Assim, é metáfora porque nós não temos o fogo. Quem é que tem o fogo? O Itamar tem, o Itamar está salvando o fogo, né? Mas eu digo, quem é que tem o fogo para aniquilar? Não somos nós. Então, o fogo nos racistas não é literal, ele é uma metáfora. A gente não tem fogo, a gente só tem os racistas, né? E quando nós nos apropriamos do conhecimento e começamos a falar de nós e por nós, ou seja, quando nós viramos agentes epistêmicos de si, isso causa uma reação no outro, né? Nesse outro que sempre disse o que nós somos, ou tentou definir o que nós somos. E quando esse outro define o que nós somos, e é o que o Achille Mbembe vai falar, ele vai definir nem como humano e nem como animal. Ele vai definir como um não ser. Porque esse não ser faz com que ele possa encaixar as pessoas negras em qualquer lugar, e sempre no lugar da subalternidade. Então, eu vejo que esse movimento de nós conseguirmos recuperar essa episteme e falar de nós vai acabar, então, causando essa reação, e essa reação vem de vários lugares e de vários modos. Ela vem pela crítica, ela vem por cerceamento, ela vem por descredibilizar o que nós produzimos. Ou seja, há uma estratégia, há um pacto. É aí que eu queria chegar, um pacto da branquitude para que a gente não consiga chegar em determinados lugares.
E, enfim, eu não sei se eu consegui responder, mas a visão que eu tenho hoje, assim, da negritude, é que foi um movimento importante, é um movimento importante, mas a gente precisa também acompanhar a sofisticação do racismo. O racismo não é estanque, e ele não está apenas em algo, num xingamento. Quando alguém xinga o outro, ele está em outras camadas. E no Brasil, então, isso só para terminar, eu estava no supermercado comprando comida, e eu já estava na fila já há uns 20 minutos. E aí, quando eu fui chamado, o cara que estava atrás de mim, que era um cara branco, ele falou assim: você furou a fila. Eu olhei para trás e disse: não furei a fila, você viu que eu estava aqui? Não, você furou a fila sim. Ele começou a insistir. E aí eu comecei a olhar para as pessoas e comecei a falar: não, mas vocês viram que eu estava aqui? E ninguém queria se meter na conversa. Bom, daí eu pedi a comida, ele pediu também. Quando ele passou por mim, ele falou assim: só podia ser. Mas ele não completou a frase. Mas vejam como isso é de caso pensado, isso. Porque mesmo que eu acusasse ele de alguma coisa, ele poderia dizer: mas eu só disse, só podia ser. Você que está interpretando outra coisa. Mas essa é a perversidade. Né? Então, vejam que a coisa é mais sofisticada do que nós imaginamos. Então, por isso que o movimento da negritude, o movimento negro, é importante, e que a gente também tem que conseguir acompanhar essa sofisticação do racismo. Né? Absolutamente. Eu acho que você tocou, né, no ponto. Eu, né, sem repetir muito, mas acrescentando, é importante entender que esse movimento nasceu por reação a algo, não é? E num contexto onde a maior parte dos países africanos estavam sob domínio colonial, ainda. Então, as dores eram realmente comuns. Depois da independência, a coisa transitou, né? Passou para outra conversa. E essas questões, pelo menos próximas daquelas que o movimento original defendia, continuaram, né, na América do Norte, na América do Sul, no Caribe, claro, e na Europa. Em África, a coisa, né, mudou um pouco. Estamos a falar de um país, né, liderado por pessoas negras, enfim, a sociedade maioritariamente é negra. Então, a questão do racismo ou da negritude não se coloca dessa forma. Em África, nós falamos africanos não africanos. Esse é o ponto de partida. E dentro desse ponto de partida, como a questão da cor é tão dominante e opressiva, né, o tipo de cinema que aparece nas nossas telas, né, a forma como as notícias são tratadas, né? CNN está presente na maior parte desses países, né, do continente todo, e foi preciso uma Al Jazeera aparecer, não sei se aqui no Brasil estão familiarizados com esse canal de televisão Al Jazeera, para desafiar a forma como as notícias eram tratadas, notícias do continente, né, sobre o continente. Então, para nós, no continente, e eu transito entre os dois lugares, na Europa, e realmente em Berlim, na Alemanha, a conversa está realmente bastante evoluída, não é? E muito sofisticada, né? Porque estamos a falar do, o berço do nazismo, né? Então ali realmente o bicho pega. E é preciso ter, né, mecanismos de combate muito agressivos que, e esse é o estranho da coisa, a luta está sendo perdida, de facto, né? Recentemente, eu acho que a FDP está com 20%, né? O partido mais próximo dos ideais nazistas está com 20%. Ou seja, nas próximas eleições, eles serão a maioria. E a forma como a Alemanha funciona politicamente, isso é só uma parte.
é que nenhum partido pode governar sozinho, né? Tem que ser sempre em coligação. E o partido que tem mais votos é que dita, não é? Que fica com o primeiro-ministro, enfim. Mas no caso do continente, a questão do colorismo é que está presente, não é? Porque embarcamos nessa canoa furada não é? De nos definirmos através do olhar do outro, e há muitos equívocos que vão surgindo. E eu acho que você que está citando, né, pelo menos o que eu entendi da tua pergunta, é como é que esses equívocos são combatidos no agora. Né? A questão, por exemplo, no Brasil, que é absurda para mim, é a quantidade de definições que uma pessoa negra pode adotar. Né? E essas definições são politizadas e ditam políticas de afirmação, ditam, né, acesso a lugares de poder, etc. Então a lista realmente é complexa. E há uma distração que não é inocente, não é óbvia. Aí está a sofisticação. Porque eu acho, por exemplo, é uma coisa que eu tenho vindo a defender, que as pautas ditas de esquerda estão todas a ser pegas pelos países, pelos partidos fascistas, por exemplo. Não é? A questão da sustentabilidade, por exemplo, não é? Garanto, o discurso de preservação do ambiente vai transitar para os partidos fascistas. E aí, realmente, começa um problema, não é? Maior do que a gente imagina. Mas eu acho que isso é inevitável. Estamos vendo essa transição. E eu acho interessante ver como é que nós nos distraímos com questões supérfluas, não é? De definir, não é? O negro com uma tez mais clara, ou um negro com uma tez mais escura. Quando é que isso é problema? Por que isso é problema? Aí está, não é? Sempre aquela coisa, né? Entre Casa Grande e Senzala. Vivemos ainda presos nessa dicotomia entre uns são da Casa Grande e outros são da Senzala. E isso é um projeto, é um plano, né? Dividir para reinar. Isso, cara, toda a gente já sabe como é que a coisa funciona. E no continente, embora a coisa não é gritante nesse sentido, né? Enfim, não morre um jovem negro de 23 a 23 minutos em Angola por causa do racismo. Morre por outras razões, mas não por causa do racismo. Então a coisa é diferente. Mas a questão do colorismo, inclusive no continente, ou seja, porque vivemos em uma sociedade interligada, nós herdamos os problemas, por exemplo, que a África do Norte debate, que o Brasil debate, que vão parar em Angola, como elas não são tratadas e postas no contexto certo, transformam num grande equívoco. Realmente eu acho que a questão do movimento da negritude caiu na cilada, não é, do poder, não é, do domínio, de quem tem o fogo, quem tem a mídia. Eles ditam, inclusive, como é que a gente tem que discutir racismo. Isso é a parte que é chocante para mim. Mas, sem dúvida, Jefferson, você está extremamente certo. Ele está sofisticadíssimo, a um ponto de nós estamos nos combatendo entre nós, esquecendo que realmente as políticas sociais, as políticas de saúde, educação, as instituições são extremamente racistas, mas nós estamos preocupados em quem é mais claro, quem é mais escuro. Enfim. Maravilha. Eu digo que vivemos num ambiente de distrações e ao mesmo tempo, nós estamos, eu diria, me fugiu agora a palavra, como se estivesse num estado de letargia, né? Você não consegue reagir mais. E esse processo é tão longo, é tão profundo, as dosagens foram tão grandes que ainda impactam na sociedade de hoje. Porque nós somos 55% da população, né, 55,90% da população brasileira. Se tivesse uma revolta, obviamente isso mudaria.
completamente esse contexto, né? Então, a passividade é um dos elementos também, um dos instrumentos desse racismo, criar essa passividade. E ela pode estar nessas distrações todas, né? Você vai jogando elementos. Esse é o aperfeiçoamento do racismo no Brasil. E eu sou muito cético em dizer que isso vai ser resolvido, porque tem histórias fabulosas de outros países que eu fui e que aconteceram as mesmas coisas que no Brasil.